Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Meta Chat, nosso primeiro Meta Chat do ano. A gente chamou ele Conheça seu cliente, a chave para o sucesso. E aí vocês pode ser que estejam se perguntando, mas por que a chave para o sucesso? A gente já vai falar disso. Estamos muito felizes de começar o ano ajudando empresas como a sua na regularização dos processos de compliance. A gente entende da importância. Bom, só para dar uma introdução para vocês, devido ao crescimento da economia globalizada, eu sei que vocês entendem disso, mas o risco de fraude e de crimes financeiros é maior do que nunca, né? É por isso que agora as empresas são forçadas a verificar a identidade dos seus clientes, adquirir, por exemplo, informações pessoais dos clientes e evitar assinar em indivíduos que possam estar ligados com terrorismo ou lavagem de dinheiro. Uma das medidas para mitigar as fraudes é o KYC, Know Your Customer. É um processo que ajuda as empresas a evitar ligações comerciais com operações de lavagem de dinheiro ou terroristas. Mas vale a pena mencionar que as políticas de KYC não é uma coisa nova, né? Tem tempo, elas têm sido incrivelmente eficazes há alguns anos, especialmente no setor de serviços financeiros, mas agora tem muitas indústrias implementando esse processo. A gente também vai falar muito disso. Tem muitas pessoas que pensam e falam, mas eu não preciso. Vamos ver se você precisa realmente na sua indústria. Compreender o alcance do regulamento do KYC é muito importante para entender a raiz do problema. E a raiz do problema é o fraude, né? A segurança das empresas. Mas, bom, eu, eu quero já falar com nossos convidados. Vamos com os convidados. A gente teve uma mudança no caminho, não convidado, mas já vão ver a convidada top que eu trouxe hoje para vocês. Eu vou pedir ao José primeiro, a José Cantanede, ele é Account Executive aqui na Metamap, tem mais de 17 anos de experiência trabalhando com empresas de toda a Latinoamérica. Então, vou deixar você apresentar melhor. José, seja bem-vindo. Você pode entrar aqui na nossa sala. Eu quero você se apresentar melhor. Você conhece melhor da sua experiência. Vai, por favor. Olá, tudo bem a todos? Eu venho desde minha adolescência, né? Eu venho atuando na área de tecnologia e já sempre área de tecnologia, sempre América Latina. Tive algumas experiências na Europa, nos Estados Unidos, mas o meu Legal. forte mesmo é aqui no Brasil, é na América Latina e muito bom fazer parte hoje do time da MetaMap, onde me sinto em casa. Acho que a empresa, o produto, isso tem me dado bastante segurança e conforto no bom sentido de trabalhar nessa empresa. Muito legal. Eu vou trazer também a Rachel Fraga, ela é a minha convidada top, que a gente trouxe e vai trazer um conteúdo bem importante. Rachel, você pode entrar, eu também quero você se apresentar. Eu gosto dos convidados se apresentarem, vocês que conhecem melhor a sua trajetória mais que eu. Então, eu queria trazer a Rachel, ela trabalha também como Customer Success, também com clientes de toda a Latinoamérica, tem contato com clientes. Eu estava falando agora com ela, e ela me falou que tem clientes também no Brasil, obviamente na África, e tem vários de habla hispana, né, Rachel? Você pode falar melhor. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Laura. Obrigado pelo convite. Realmente já estou aí atuo com tecnologia desde 2016, mas desde 2020 venho atuando no mercado de prevenção à fraude, tecnologia e processos, né, de Know Your Customer. Atuando em vários mercados, não só da América Latina, mas também na África, um pouquinho na Europa, até na Ásia. Então, conheço aí um pouquinho de todo lugar. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e eu vou sair porque vou deixar vocês dois falando, mas José e Rachel, na sua experiência, né? Porque eu sei, você está na área de sales, né? De aquisição de clientes, conhecer, falar o dia todo com o cliente. E você, Rachel, está mais na parte de customer success. Qual é a sua percepção das empresas que vocês acham que as empresas têm do compliance e da regularização? Aí vou sair e vou deixar vocês com essa pergunta. Legal.
Bom, compliance e conformidade, né, são palavras aí que uma área que tem crescido bastante, principalmente desde a pandemia, né? E começa muito por as empresas buscarem estar realmente preocupadas com estarem mais em conformidade mesmo com leis e normas, né? A gente tem aí leis anticorrupção, a LGPD, normas como a ISO, né? Que não são normas nem leis tão recentes assim, mas a pandemia com a aceleração digital, né, que fez essa transformação, todo mundo que ainda não estava começando a se preparar para o digital, teve que entrar na marra, né, às pressas. Então, essa preocupação vem crescendo bastante nos últimos anos, né, com o aumento da tecnologia. Então, como realmente estar ali não só conforme as regras, né, as normas e as leis, mas também como uma forma de diferencial competitivo, né? O mercado hoje tem exigido isso, né? É uma necessidade e é realmente uma questão mais do que necessária, estratégica também, ter ali, estar em conformidade com tudo, estar dentro dos processos, né? Principalmente agora a gente fala muito de proteção de dados, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude, e também não só isso, mas também para evitar perdas, né? A fraude é ali uma perda financeira, uma perda também reputacional muito grande, então isso também entra ali diretamente, né, no lucro da empresa, em reduzir o risco da operação e garantir também uma operação saudável crescente. Legal. E Rachel, a gente hoje, nessa indústria, né, de KYC, de data privacy, a gente vê que tem muitas empresas que já estão maduras nesse segmento, nessa necessidade, nesse saber que precisa estar em compliance por normas, ou por normas do Bacen, ou CVM, muitas empresas já estão maduras nesse sentido. E a gente vê outras entrando, que às vezes são forçadas a ter um processo de compliance, ou estar em compliance. E como que você vê isso para que essas empresas, por exemplo, muitas acabam estando em compliance por obrigação, né? E não por estratégia de negócio, não por uma necessidade até mesmo de evitar isso que você falou, um impacto muito grande no nome, por percepção do cliente. Como que você vê isso? Como que as empresas têm que fazer para passar de uma obrigação para uma estratégia de negócio estar em compliance? Legal. Realmente isso é um ponto bem interessante, né? A gente vê ali, principalmente o mercado financeiro, foi obrigado, né? A gente tem aí muitas normas hoje, né? O Bacen regulamenta bastante a atuação de qualquer empresa nesse campo. Então, começou muito exatamente por uma obrigação, mas somente estar conforme, né? Ele atingir as regulamentações básicas não é suficiente, né? A gente precisa realmente trazer esse olhar estratégico, porque, poxa, as normas ali, muitas vezes elas têm ali algumas questões mais chatas e mais burocráticas, mas elas também existem por um objetivo. E hoje em dia, até com os usuários mesmo, né? A gente também tem sido muito educado em relação à prevenção à fraude, à proteção de dados, a importância disso. Então, poxa, hoje quando eu busco uma empresa onde eu preciso cadastrar, dar ali minhas informações, será que é seguro? Será que essa empresa está segura? Então, ter ali certificados, né, de ISO, certificados de compliance, ter ali termos e condições claros, né, para o usuário conseguir ler e entender, ele ter segurança do que ele está fazendo, né, onde ele está confiando não só o dinheiro dele ou um serviço que ele vai contratar, né, mas também onde ele vai ali fornecer seus dados, é muito importante. Então, né, sair um pouco da obrigação jurídica de ter que atender a uma lei e entender realmente todos os impactos que isso causa. A gente fala muito hoje, né, do mercado financeiro, de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, mas a gente também isso expande para vários mercados e várias áreas. Então, hoje em dia também com consumo consciente, as pessoas querem saber se aquela empresa ali tem responsabilidade social, se ela está reduzindo o impacto ambiental que ela tem. Então, o compliance ele vai para várias áreas, a conformidade mais ainda, mas principalmente na área de tecnologia vem muito essa preocupação hoje também pelo lado do usuário, da segurança, né? A gente tem começado a regulamentar esse mundo da internet, né? A LGPD é ali um marco inicial, e eu acho que a gente vai ver outros que estão por vir aí, e um processo de educação tecnológica também, né? A gente cresceu tendo uma educação financeira, uma educação de se garantir e ser seguro de outras formas, e agora a gente está entendendo que a gente precisa também ser seguro nesse ambiente online.
Uhum, uhum. E você mencionou um ponto importante aí, que eu fiquei aqui agora curioso. Você acha que o usuário final, o consumidor que vai à busca de um produto, de uma empresa no mercado, ele está se preocupando com isso para saber se que empresa eu vou adquirir esse produto? Essa empresa que eu estou adquirindo, ela está em compliance? Ela usa um processo de verificação para me conhecer, para saber se eu sou uma pessoa, não sou um fraudador? Isso está impactando também o consumo, o consumidor final, ou somente a empresa em si? Com certeza impacta o consumidor final. A gente tem visto aí um processo muito grande, né, primeiro de fraudes, vazamento de dados, principalmente desde a pandemia. Então a gente tem visto vários vazamentos, a gente teve um vazamento enorme em 2021 aqui de uma base de dados maior do que a população brasileira viva no momento. Então, poxa, vários dados sendo vazados. A gente vê hoje, por exemplo, eu cadastrei em algum site, eu forneci meu telefone ou meu e-mail em algum lugar. No dia seguinte já tem outro site me ligando, outra pessoa me ligando. Poxa, eu compartilhei meu dado como empresa, como assim ela está compartilhando com outras? Tem alguma legislação em cima disso? Então, hoje a gente vê a mídia, os usuários, muitas vezes, cada vez mais preocupados com isso, né? Por que eu preciso fornecer meu CPF? Como que essa empresa trata os dados? Se eu quiser cancelar, como que eu faço? Então, isso sim está crescendo bastante. E principalmente quando a gente fala da América Latina e do Brasil, a gente existe ali um processo de fraude muito grande, né? Então, a gente tem muitos golpes ali que as pessoas conseguem ter acesso a uma identidade, a algum CPF, um dado vazado, e se passa para aquela pessoa ali, às vezes consegue um empréstimo, ou faz uma compra, emite um cartão de crédito, essa pessoa tem que lidar com a dívida. Então, a gente está vendo aí realmente uma crescente muito grande da preocupação do usuário com a segurança também. E a gente vê, a gente que está na frente, né, no face-to-face com clientes, a gente percebe alguns clientes realmente, algumas empresas realmente preocupadas com isso, ainda mais em países como o Brasil, onde a aquisição de documentos falsos, ou até documentos roubados, né, são documentos originais, mas são roubados, tem uma facilidade muito grande, né, numa aquisição dessa, e a documentoscopia, o processo de validação de documento, às vezes ele entra como um documento original. Daí a importância de, muitas vezes, fazer o link em conhecer o seu cliente, não somente com uma verificação de documento, mas como uma biometria, como uma análise mais profunda. Existe, na sua percepção, alguma construção da de Know Your Customer, né, que possa trazer mais segurança, ou quanto mais checks, mais seguro, para evitar friction? Como que você vê a construção disso para não criar um problema para o usuário final, tipo, vou desistir, porque isso aqui está me pedindo muita informação, mas, ao mesmo tempo, não ficar limitado somente a validar um documento de identidade ou uma carteira e sim pedir uma biometria? Você tem um balanço, um equilíbrio nesse sentido? Com certeza. Legal que isso volta na primeira pergunta ali, realmente, poxa, por que isso não ser uma obrigação e ser realmente visto como uma estratégia? Então, se a empresa fala, sou obrigado a ter o documento da pessoa, e aí pronto, de qualquer forma ali, peço para a pessoa mandar aquele documento, pega um fornecedor qualquer para fazer aquela identidade, eu posso ter ali uma identidade falsa, roubada, vazada, né? Eu posso ter um fornecedor ali que pode estar, inclusive, vazando os meus dados. Então, é muito importante para uma empresa, na hora disso, pensar não só em como que eu vou fazer isso e exatamente achar esse equilíbrio, né? A gente sempre fala que a gente tenta achar esse equilíbrio ótimo entre ter toda a segurança e conseguir todas as informações que a gente quer, mas também ter uma experiência do usuário ali amigável, né? A gente também, como usuários, às vezes também irrita ter que ficar ali sempre, poxa, eu tenho que dar todas as minhas informações, escrever todos os meus dados ali, mandar foto de documento, depois mandar de novo, depois mandar, sabe? A gente sabe que esse processo pode ser exaustivo e faz, às vezes, os usuários saírem do processo, né? Então, a gente tem uma taxa de conversão baixa. Então, a gente consegue, ali, de várias formas, tentar otimizar isso e entender o equilíbrio, né? Cada indústria, cada perfil de usuário, se ele vai entrar por um aplicativo, se ele vai entrar pelo site, pelo computador, tudo isso impacta em como que eu vou construir. Então, a gente não consegue definir, poxa, uma fórmula que tem que ser sempre a biometria com o documento, com isso. Não, a gente tem que entender ali qual que é o perfil, quais do lado de normas e regras de segurança, o que eu preciso entender e construir ali um fluxo que vá realmente fazer o usuário se sentir seguro, mas também não vai
exaurir ele a ponto dele desistir do processo, né? Então, a gente tem várias formas ali, inúmeras análises que a gente pode fazer, inclusive, às vezes, pelo background. A gente fala muito sobre um onboarding em camadas. Então, às vezes, ali no primeiro momento, eu quero só o e-mail e o nome da pessoa, ou no máximo o CPF ali, eu já consigo fazer algumas validações básicas, deixa ela entrar ali, explorar, na hora que ela realmente fazer uma compra, adquirir um serviço maior, aí sim eu entro, peço uma biometria para ela, peço o OCR. Então, a gente tem várias formas de ir montando ali, criar uma experiência legal para o cliente também. Mas existe essa flexibilidade de construir fluxos diferentes, por exemplo, o cliente A, eu preciso validar pouca coisa, porque já tem um perfil aceitável, cliente B tem um risco maior, então eu tenho que pedir mais documentação. Existe essa flexibilidade de construção de fluxos diferentes? Sim, com certeza. Esse é o ponto inicial, né? Eu falando um pouco do lado do cliente, né? Meu primeiro contato é sempre entender qual que é a sua dor, qual que é o seu cliente, quais são os tipos de serviço que você tem. Então, realmente, não é, né, de novo, não é ali uma caixinha fechada, um produto de prateleira de falar, olha, isso aqui, toma aqui, você vai fazer essas validações e pronto. Não, a gente vai entender ali a plataforma e falar, poxa, isso aqui é exatamente o que você explicou, esse cliente aqui, eu preciso de uma validação mais básica, inclusive até mesmo de exigências, né? Eu preciso fazer ali uma prevenção à lavagem de dinheiro ali, com o nome e data de nascimento eu consigo fazer uma análise breve disso. Na hora que eu vou entrar ali numa transação com um valor maior, um serviço mais complexo, que eu preciso estar com placente com normas mais rígidas, aí sim eu peço um documento. Então, a gente tem várias formas de fazer isso, construir um fluxo que realmente, né, poxa, eu vou fazer só o meu cadastro, ele já tem que dar todas essas informações? Não precisa, né? Eu quero conhecer ali, conhecer o serviço, conhecer a plataforma. E aí, na hora que eu realmente estiver disposta a realmente fazer contratar um serviço maior, né? O cliente está ali num momento de conversão já mais quente, que ele quer realmente aquele serviço, ele sabe também da importância daquilo, ele entra ali com uma biometria, com um OCR, com alguns checks mais complexos. Você está no mudo, José. O meu cenário, ele é mais Brasil, né? Eu tive algumas atuações ano passado fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, mas o meu cenário é totalmente Brasil. Você que tem uma atuação global, né, onde você pega África, Europa, Estados Unidos, América Latina, você vê alguma diferenciação, você vê alguma diferença da necessidade de KYC entre diferentes países, por questões culturais, por questões normativas? Você vê um impacto muito grande nos negócios nesse sentido? Sim e não, né? Assim, a necessidade de um processo de KYC, ela é igual assim, ela existe em todos os lugares, todos. Em qualquer país, em qualquer ponto, todo mundo que hoje vai ter um processo de cadastro de cliente, ele precisa se preocupar com isso. Lógico que as preocupações e as exigências variam muito, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a análise do CPF, ela é praticamente obrigatória para qualquer coisa que você vai fazer, né? Hoje em dia, qualquer compra que a gente faz, eu preciso dar ali meu CPF e checar se ele está ok. Se a pessoa não tem CPF, ela nem consegue fazer praticamente nada, né? Como se ela não existisse. Em outros países, não. Em outros países, a gente não precisa fazer, por exemplo, uma análise de um documento, de um número de identidade, mas a gente precisa fazer uma análise do documento. Em outros países, a gente tem a obrigação ali da questão do endereço. Então, varia bastante. E aí, por isso, exatamente ter essa flexibilidade de ir para cada mercado, para cada momento, né? O conjunto de soluções ele é o mesmo, mas cada país, cada região e cada mercado também vai se preocupar de uma forma diferente, vai ter uma necessidade diferente também. E essa diferença, ela se aplica na indústria também? Por exemplo, a gente vê as indústrias maduras, banking, pagamentos, cripto, essas empresas estão muito maduras em termos de KYC. Mas a gente vê um volume muito grande agora de indústrias como trading, gambling, entrando nesse mercado muito forte, ainda mais agora que o Brasil tem planos de regulamentação, Nova York saiu uma regulamentação recentemente para jogos online. Essa diferenciação de importância também tem para as indústrias ou toda indústria tem a mesma necessidade, a mesma importância? Tem muito e está crescendo bastante. Realmente, essas empresas que hoje estão mais maduras foram por duas coisas, né? Primeiro, realmente, legislações e normas, né, exigências
principais, né? O mercado financeiro foi muito puxado por isso, mas a gente também vê um movimento muito grande de que eu brinco que é depois que leva o primeiro tombo, né? Quantos clientes eu já não atendi que chegaram para mim, como eu não tenho que obedecer a regra nenhuma, eu pedi ali e-mail e senha e pronto. E aí, quando eu comecei a crescer um pouco, quando começou a escalar, vem uma chuva de fraude, uma enxurrada de lavagem de dinheiro, e aí cria um rombo financeiro, principalmente uma empresa que está começando, está escalando a operação ali, né, um rombo desse. E também tem um impacto muito forte de reputação, né? Você leva uma fraude, então se uma empresa consegue abrir, né, fazer uma transação ali no seu nome, não foi você que abriu, aquilo ali, poxa, você não vai confiar, você vai às vezes tentar processar a empresa. Então, a gente tem visto, principalmente desses mercados, né, gambling também, poxa, está crescendo muito. Agora na Copa do Mundo a gente viu isso crescer mais ainda. Então, é muito comum também, depois que vem aí um grande tombo, depois que vem, poxa, realmente é importante a necessidade disso, não só por uma regra, né, não só por uma norma, mas pela proteção da minha empresa mesmo e do meu cliente, garantir ali que a minha operação é segura e vai crescer de forma saudável. Realmente é normal a gente, em processo de vendas, os clientes mencionarem, tive um prejuízo muito grande ano passado, então eu agora preciso focar em KYC, é a questão, né? Vem o tombo, depois aparece a necessidade. O que poderia ser o contrário, né? Para evitar, porque a gente sabe dessa importância. Você até mencionou um pouco também a questão da importância da responsabilidade, né? Pelos clientes que é da empresa, porque o banco é responsável pela segurança de dados, informação da empresa, assim como outras empresas também que lidam com privacidade de dados, também tem isso. Quando você menciona que a empresa é responsável por isso, qual mensagem você quer passar? Qual o significado disso? Bom, a partir do momento que eu estou ali contratando o serviço, né, criando uma conta num banco, qualquer coisa onde eu tenho que fornecer meus dados, aquela empresa é responsável não só pela garantia, né, daquele serviço, como também dos meus dados, né? Principalmente a gente tem a LGPD que entrou em vigor em 2021 e ela responsabiliza e penaliza muito, né, as empresas que tratam isso de uma forma não tratam corretamente ou onde tem ali um vazamento, né? E exatamente isso ali é um ponto extremamente importante. As empresas são realmente responsáveis por aquela informação. E muitas vezes isso não é claro. Poxa, eu estou pedindo aqui só um e-mail, o nome completo. Sim, você é responsável por aquela informação. E se ela tiver algum tipo de vazamento ou acontecer qualquer coisa, a empresa que está tratando, né? E aí dentro da lei a gente tem ali uma diferença entre tratar os dados e ser dono dos dados, e aí várias nuances em cima disso. Mas realmente a empresa tem responsabilidade daquilo. E também esse problema, né? Esse primeiro tombo, ele pode não ser necessariamente de uma fraude, mas às vezes até de uma multa, né? Ou de um processo, alguma questão ali, porque realmente existe uma responsabilidade em cima das informações ali que a gente está tratando. Você falou aí de várias indústrias, de vários países. Como que é a flexibilidade? Como que é a flexibilidade, por exemplo, de uma empresa em ter um KYC no Brasil e ter um KYC no México? Ele precisa fazer contratação de provedores diferentes, um na Europa, um nos Estados Unidos, ou ele consegue ter um único provedor para que ele facilite a parte técnica dele e ele consiga cobrir toda a empresa de forma segura? Como que funciona isso na MetaMap? Exato. Isso é um desafio muito grande, né? Que é o que a gente chama de global, porque a empresa tem uma operação global, mas dentro de cada país ela precisa ser local. Então, poxa, se eu estou atuando no Brasil, eu preciso estar com o paciente com as normas do Bacen, com as normas da LGPD, com as normas do governo brasileiro. Se eu estou atuando na Nigéria, também tem outras restrições ali. Se eu estou no México, mais ainda. Mas a minha empresa é uma só, né? O meu cadastro ali é um só. Então, como que eu faço isso? Então, realmente, ter que contratar vários servidores em cada canto é muito custoso, é muito difícil, você não vai conseguir garantir o mesmo padrão no seu processo, né? Ele não vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo produto, então isso vai ser muito complicado, pode ser muito custoso, ter uma experiência de cliente diferente e realmente ter um processo muito grande. Aqui na MetaMap, o que a gente faz é que exatamente a gente vai a fundo em cada mercado, mas a gente tem o mesmo produto para cada um. Então, por exemplo, eu tenho, né, biometria feita aqui, ela é a mesma biometria feita no México, é uma plataforma Sol, que a gente não precisa, por exemplo, buscar um novo fornecedor,
Mas, no México, eu tenho outras verificações que eu faço, e eu estou complacente com as regras e as normas dali, assim como eu sou com as do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente consegue confirmar ali, por exemplo, o CPF. O México, inclusive, um caso bem interessante. O México não existe uma identidade única que nem a gente tem o CPF aqui. Lá eles têm vários tipos de identidade, então a gente precisa ser capaz de validar vários tipos de documentos diferentes. Mesma coisa na África, na Europa. Então, conseguir ali, a gente tem essa atuação local, e o nosso produto é construído assim localmente, porém tendo uma base única, e isso facilita bastante, e até em questão de escalar, né? Preciso ligar a operação em outro país semana que vem, fica muito mais fácil, eu já estou dentro da mesma empresa, do mesmo servidor, eu vou ter um fluxo muito parecido, só colher os ajustes locais de cada demanda de cada país. Agora me fala, por que é essencial essa questão de flexibilidade, customização, quando eu digo de abrangência e construção da experiência do usuário? Por que não é melhor para mim, como empresa, que sou multifronteiras, pegar o produto, por exemplo, o Brasil tem um provedor que cobra baratíssimo por uma solução. No México tem um outro produto, um outro provedor que cobra mais barato ainda que solução. A questão aqui de muitas empresas, às vezes, optam pelo custo, né? E esquecem muito da segurança, da flexibilidade, da estrutura sendo entregue. Qual impacto isso tem quando uma empresa está escolhendo um produto único, que é multifronteiras, e não pegar um em cada país que ele opera? Bom, naquela velha história, né, de que o barato muitas vezes sai caro. E acho que esse é um caso clássico disso, quando a gente tenta ali ir pela forma mais barata, porque, querendo ou não, segurança, experiência do cliente, não são custos que a gente consegue minimizar ou cortar. Eles são investimentos. Eu preciso investir em ter uma experiência do usuário, eu preciso investir em ter uma empresa segura e fazer um tratamento de dados bem feitos, em garantir realmente um nível de serviço padronizado entre todas as minhas fronteiras, entre todos os países onde eu atuo. Então, eu posso ter um fornecedor local ali e que muitas vezes ele está atuando ali, às vezes, porque ainda não tem uma regulação muito grande. Então, às vezes, entra uma regulamentação. Então, por exemplo, a gente já um fornecedor onde já atua em vários países, então ele já está acostumado a atuar com, por exemplo, a norma brasileira. Na hora que entra uma no México, por exemplo, muito forte, a gente se adapta muito mais fácil, muito mais rápido. Né? E a gente já garante, poxa, um produto que hoje está apto a atuar na Europa, que tem a GDPR, que é uma das legislações, né, de tratamento de dados e compliance mais fortes que a gente tem. E a LGPD aqui no Brasil também porque ela foi inspirada na GDPR, então conseguir operar no Brasil também com qualidade de segurança não é tão simples quanto parece, né? Não é só ter uma solução ali básica, e também com o nível de prevenção de fraude que a gente tem. Então, realmente é muito importante para toda essa garantia de nível de serviço e garantir realmente que eu vou ter um serviço de qualidade e seguro que não vai me dar problema, né? O que me garante? Poxa, toda a minha operação aqui é no Brasil, eu vou começar a operar, né, vamos ter ali a Guiana Francesa, por exemplo, eu não conheço nada dali, não vou saber como ler, como testar, como auditar aquele produto, aquele processo, vou ter que confiar 100% no fornecedor. E aquilo ali me deixa nas mãos dele. Se der algum problema, se der algum erro, ainda a responsabilidade é minha. Eu estou contratando aquele fornecedor, é o meu cliente, é o meu nome, é a minha empresa que está ali. Então, realmente, é um barato que é muito arriscado e muitas vezes ele sai bem caro no final. E você falou de um ponto aí de LGPD. E a gente sabe que muitos clientes não têm a estrutura ou não têm a certificação para segurar essas informações de usuário. Como que acontece nesses casos? Ele tem a capacidade, a possibilidade de deixar isso na mão do provedor, para que ele não tenha a preocupação legais de estar infringindo leis de compliance em termos de privacidade de dados, ou ele tem a obrigação de se certificar para poder segurar esses dados? Como funciona isso? Esse é um outro ponto também que acontece muitas vezes, né? Tentando também ir pela via mais barata, algumas empresas resolvem criar o próprio processo internamente, né? Poxa, eu sou uma empresa de tecnologia, eu consigo desenvolver facilmente, de certa forma, um processo de biometria ou de OCR ali só para pegar aquele documento. Isso é um grande erro, por quê?
não é tão simples assim você criar um processo que seja robusto realmente, que previa na fraude, que tenha experiência boa, que funcione sobre várias plataformas. Isso acaba tendo um custo de desenvolvimento muito alto, e hoje a gente sabe que desenvolvedor ali, desenvolver tecnologia sai caro, então às vezes eu perco muito tempo construindo uma coisa que não é o core da minha empresa. E aí, além disso, eu ainda vou ter toda essa questão de estar conforme com a LGPD, e proteção de dados, ter certificações de ISO, de SOC, né, de segurança, várias questões que custam e demoram muito para conseguir garantir as certificações. Então, um provedor que tem isso já vai estar complacente com tudo, né? Ele precisa, inclusive, ter todas essas regulamentações. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem inúmeros certificados, várias coisas, exatamente para a gente conseguir garantir ali, porque né, o cliente está contratando a gente, estou contratando um provedor de KYC para ele exatamente tomar conta daquilo para mim. Então, garantir ali a segurança, garantir a responsabilidade de tratamento e da proteção dos dados dos meus clientes, ter ali os termos, inclusive me auxiliar nesse processo todo, e exatamente eu não ter um problema com isso, eu não ter ali depois nenhuma surpresa legal ou qualquer outra questão. Então, ali realmente eu consigo terceirizar isso numa empresa que vai conseguir, que é dedicada para isso, então com certeza ela vai fazer de uma forma muito melhor, né? Que o core dela é exatamente garantir isso. E a gente percebe, né, o impacto que uma preparação nesse sentido pode causar em uma empresa. Tanto questão de a visibilidade de investidores. Eu costumo comparar uma solução de KYC, ou estar em compliance nessa questão de Know Your Customer, muito com a aquisição de um ERP. Por quê? Porque você começa a criar normas de compliance dentro da sua empresa, você começa a criar padrões, e onde a visibilidade não só do investidor, mas do consumidor final passa a ser uma visibilidade diferente, onde é uma empresa mais madura, onde é uma empresa mais estruturada, onde é uma empresa que tem processos e se preocupa com o cliente final. E a gente recebe muitas mensagens, às vezes, depois de um cliente adquirir um produto MetaMap, com o retorno desse investimento, né? Olha, realmente a redução de fraude teve um volume muito grande, o processo de attrition diminuiu porque eu mudei o meu fluxo e eu tenho essa flexibilidade de mudar o meu fluxo, né? Agora, como que você vê, falando um pouco agora da solução MetaMap, Rachel, como que você vê os produtos MetaMap? Como que você vê, assim, você tem algum exemplo de que a solução MetaMap ajudou um cliente nessa evolução, tanto de redução de attrition quanto redução de fraudes? Na tua experiência, o que você comenta sobre isso? Não, isso é visível. Tenho vários casos, um que eu acho interessante que vai muito na linha da sua analogia do RP, porque realmente acho que é perfeito, é exatamente isso. A gente contrata ali uma solução e o RP, ele é isso, à medida que a empresa vai crescendo, ele vai se ajustando e se adaptando. E aqui a gente fala muito de conhecer seu cliente, a gente fala muito de onboarding, mas existe toda uma jornada do cliente depois, o onboarding é só o começo. Então eu preciso estar ali no ongoing, e hoje a gente fala muito de offboarding, né? Na hora que o meu cliente quer sair, quer cancelar, como que eu faço com os dados dele, tudo isso. E tem um caso muito interessante de um cliente que era exatamente isso. Ele contratou a gente para o processo de onboarding dele, já estava ótimo, super automatizado, e aí ele começou a ter um segundo serviço onde os clientes voltavam. Na hora que o cliente volta, ele estava fazendo o cliente passar por todo o nosso processo de onboarding de novo, que gerava um custo duplicado para o cliente, tanto o cliente empresa, quanto para o usuário final dele. Poxa, eu já passei meus dados, ele já fez a biometria toda, eu preciso fazer de novo. E aí a gente tem exatamente um módulo que é a reverificação. Então, só ali com a biometria, que é a parte mais simples, mais rápida, a gente consegue revalidar o cliente todo de novo, né? E isso teve um ganho gigante na conversão do cliente para esse segundo produto, porque no começo estava sendo muito difícil, a taxa de conversão estava muito baixa, e na hora que a gente conseguiu, entendeu ali o fluxo, poxa, vamos flexibilizar aqui, a gente consegue, com esse produto aqui, automatizar mais esse processo, deixar a experiência do usuário melhor, ele teve um ganho ali de quase 40% na taxa de conversão dele, em mais ou menos um mês, então foi muito rápido ali, um impacto muito grande, para todos os lados, né? Não só de custo, como de conversão, de lucro, crescimento, enfim, os impactos positivos são sempre muito bons, enquanto os negativos, né, de ter uma fraude, de ter uma perda, de ter uma conversão baixa também, são sempre muito fortes, né? Por isso que realmente com compliance, com KYC,
Não dá para economizar, não dá para querer ali fazer o básico do básico somente, né? A gente precisa realmente ter ali um olhar estratégico. Um outro case interessante também que eu tenho, desculpa. Não, pode falar. Foi um cliente que, exatamente, por não ter nenhuma norma, não ter nada, ele fazia todas as análises manuais. Porque a empresa começa a crescer e, de repente, ele tinha uma planilha enorme de vários documentos para analisar, tinha que receber as informações por e-mail. E era um processo que ele demorava, às vezes, 3, 4 dias para conseguir aprovar um cliente, depois de analisar todas as informações e aprovar. E aí, com a entrada do nosso processo de onboarding, a gente conseguiu reduzir ali o tempo dele de onboarding para aprovar um cliente de, às vezes, 3 dias para 3 minutos. Então, realmente, ele é um ganho também operacional, né, enorme também para o cliente, enfim, ganhos aí quase imensuráveis ali, que realmente possibilita ali a operação e que realmente crescer de uma forma escalável e saudável. Eu tenho muitos depoimentos, né, de clientes que ainda não são clientes na época que eles fizeram esse depoimento, ainda não eram clientes. No processo de vendas, a gente acaba discutindo e os clientes mencionam muito, né? Que quando a gente entra na parte de negociação, de precificação, eles começam a comparar, tipo, olha, eu tive um prejuízo exatamente no valor da cotação que você está me passando desse produto. Por quê? Porque antes eu não tinha um processo de KYC, né? Acho que se a gente analisar a segurança, optar por um produto como esse que te traz segurança no teu processo de transações, nas tuas negociações, de entender quem é o teu cliente, ajuda muito, né, a evitar. Outro mencionou a questão de autofraude, que tem muito, quem utiliza cartão de crédito para fazer pagamento, onde a pessoa faz a compra, ela com o cartão dela, mas depois ela vai lá e fala que não foi ela que fez. Né? E isso se caracteriza como autofraude hoje, que onde a biometria, né, o liveness, seria uma prova de provar, uma prova que prova que essa pessoa foi ela, né, quem fez a transação. Eu acho que, Rachel, se você for deixar uma mensagem, assim, com a tua experiência de mercado, para a gente finalizar aqui, qual seria para os clientes que ainda não estão em compliance em termos de KYC e estão esperando, talvez, uma oportunidade, ou talvez uma conversa com um provedor, ou talvez ainda não estão seguros de que precisam desse produto, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Eu acho que o KYC, né, o conhecer o seu cliente, ele é essencial e ele não é uma caixa fechada. Né? Ele não precisa ser ali um processo rígido. Eu acho que para todo o universo é extremamente importante, por vários motivos que a gente já listou aqui, mas não só de um ponto de vista de regulamentação, mas estratégico, conhecer meu cliente, saber quem que é o perfil. A gente tem casos até de clientes que não sabiam quem era a sua própria persona. Na hora que realmente a gente passa ali para um processo de KYC, começa a conhecer, consegue inclusive melhorar o produto, enfim. Então, pesquisar sobre isso, conversar sobre isso, entender que não é uma coisa rígida, existem inúmeras formas de fazer um processo de KYC e ele é extremamente personalizável e o impacto na operação, no sucesso da empresa, ele é essencial. Ele é extremamente importante. Você não consegue operar, você não consegue crescer sem realmente saber com quem que você está lidando, né? Quem você ali está prestando seu serviço. Legal. Legal, olha a Laura aí. A Laura voltou na hora certa. Desculpa aí, eu vou interromper vocês, porque eu tenho 3 perguntas que eu quero fazer para vocês, de fato. 4 perguntas, mas eu quero começar com uma. De fato, a Viviane Pedro, ele está perguntando quanto tempo leva para uma empresa nacional, eu imagino nacional Brasil, né, se adaptar às regras de compliance de outros países. Aí eu queria saber um pouco, José, se você tem uma resposta para essa pergunta, ou Rachel também. Quer responder, Rachel? Posso responder. Olha, é impossível a gente medir esse tempo dependendo até do nível de necessidade desse outro país. Às vezes eu preciso abrir uma entidade ali, tá conforme com várias regras, várias leis, várias normas. Então, se eu tenho um provedor que já atua ali, vai ser muito mais rápido. Eu consigo começar minha operação, às vezes, em 1 semana, 2, para realmente ter ali estruturado o processo. Se ela for fazer isso do zero, às vezes pode demorar meses, né? Então, realmente varia bastante de cada país. Por exemplo, o Brasil é um país bem burocrático em várias questões para conseguir começar a operar. Então, empresas de fora que vêm para cá, às vezes
poxa, eu vou começar a operar mês que vem e acaba perdendo ali esse prazo porque não sabe do tanto de coisa que precisa fazer. E tendo um provedor que atua, né, ali localmente ajuda e acelera esse processo infinitamente. E a gente Boa. tem casos Ah, a gente tem casos de gambling principalmente, né, onde a gente ainda não tem uma regulamentação no Brasil, mas as empresas acabam se cadastrando em Curaçao, onde elas têm essa permissão, mas lá em Curaçao tem uma exigência de certificado de privacidade de dados, e onde é um processo muito longo, às vezes 6, às vezes 1 ano, para ter essa certificação. O que acontece? Um provedor como a MetaMap daria para eles imediatamente a possibilidade de iniciar operações dele, onde a gente segura toda a informação do usuário, nós temos todos esses certificados, então isso facilitaria muito o processo de startup, de start da operação deles nesses países. é verdade. Tem aqui uma outra pergunta bem interessante. Olha só, da Bruna Correia. O KYC não tem impacto negativo nas conversões? Eu gostei dessa pergunta. Porque é verdade, tem muitas pessoas que perguntam, por exemplo, do LPGD, por exemplo, tipo, as pessoas ficam como, ter que ler isso, mas é uma pergunta boa. Tem impacto negativo nas conversões? Depende do que você chama negativo, né? Exatamente o que a Rachel mencionou. Negativo, o que você chama de negativo? O prejuízo que você vai ter se você não tiver um KYC ou o tempo que o cliente, o usuário, vai gastar no processo para ele poder entrar na tua plataforma, né? Eu acho que é aí que entra a beleza do produto da MetaMap, é essa flexibilização de necessidades de um onboarding diferente. Vou te dar um exemplo. A gente tem empresas que o usuário ele precisa se cadastrar muito rápido para ele aproveitar uma oportunidade ou uma aposta, alguma coisa do tipo, na plataforma da empresa. Então, o que esse cliente faz? Ele cria um fluxo simples, que é uma validação de CPF, por exemplo, onde o usuário vai lá e só digita o CPF, não tem friction nenhum, rápido, validou o CPF, ele entra na plataforma, faz as apostas ou faz as aquisições, e no momento da transação, onde ele já não tem mais pressa para fazer esse fechamento, aí ele entra num segundo fluxo de biometria, de documentoscopia. Então, assim, impacto tem, né? É a questão de Sim. você vai ter que criar uma attrition. Maior segurança, maior attrition, porque mais informações você vai pedir. Mas aí você tem a flexibilidade de customizar isso baseado na tua necessidade. Boa. Aí a Bruna também perguntou, depois disso, como os dados enviados pelos usuários são visualizados pela empresa na plataforma da MetaMap? É uma pergunta bem específica da Bruna. Bruna, você precisa falar com o José numa ligação, vocês dois. Mas, José, se você dá um overview, ou Rachel um overview, e aí... Mas, Bruna, eu vou conectar você com o José, com certeza. Essa eu deixo para a Rachel. A Rachel é expert nesse assunto. Bom, a gente tem uma área do cliente, um dashboard, né? Onde ali você consegue ver em tempo real a verificação e vem ali não só os dados, como também ali um resultado da análise, né? Então, poxa, tem aqui algum indício de fraude naquele documento, a biometria teve um face match legal, o CPF está regular, né? Eu não posso abrir mais detalhes específicos disso, deixa para o José explicar, mostrar isso numa demo, mostrar realmente como que funciona, mas realmente ali a gente tem ali todos os parâmetros necessários para o cliente conseguir tomar a decisão instantaneamente. É verdade. Eu vou pegar seu contato, Bruna, e a gente vai entrar em contato com você para apresentar uma demo, para você conhecer mais. Última pergunta. Deixa eu só adicionar algo para vai. Ô, Bruna, a MetaMap ela é uma empresa modular. Quando a gente diz modular, definitivamente é modular. Tanto em precificação, quanto em construção da experiência do usuário, quanto na forma que você vai visualizar essas informações, tá? Você tem a opção de visualizar isso sem construir nada do seu lado, sem precisar desenvolver nada do seu lado, nenhuma customização, nenhum desenvolvimento. Nós somos uma empresa low code. Então, você tem a possibilidade de ter a visibilidade de tudo que está acontecendo, todas as verificações no nosso dashboard,
ou você tem a possibilidade de ter já uma estrutura mais sólida, mais robusta, onde você vai ver toda a informação na sua estrutura. Então, das duas formas é possível. É verdade. Última pergunta para fechar. No contexto cripto, vocês diriam que há mais benefícios em seguir a regulamentação do que optar pelo anonimato? Uma pergunta interessante. O que vocês acham? Bom, essa eu posso entrar, e isso é até Cripto. uma questão que existe no mercado cripto hoje no Brasil, né? Muitas empresas que atuam no Brasil, muitas exchanges, optam por estar em compliance com todas as regulamentações que a gente tem, mas a gente ainda tem algumas que, né, como tem a operação toda por fora, conseguem ali ter uma brecha e não ter essa regulamentação. O que eu realmente acho extremamente negativo, primeiro porque eles estão operando no país, então acho que quando você está operando no país, você deve estar realmente complacente com as normas, às vezes que elas não se apliquem a você por você ter uma entidade em outro país, né? Eu acho que isso é extremamente importante, até mesmo as empresas ali de gambling e betting também estão começando a entender que é necessário também atuar aqui da forma correta para evitar essas perdas, até mesmo porque quando a gente fala, principalmente no mundo cripto, a questão da lavagem de dinheiro é um ponto importantíssimo, né? Tem ali uma anonimidade que permite isso. Então, não só em estar complacente com isso, mas também do ponto de vista de reputação do usuário, né? Você tem ali uma plataforma aqui onde é mais permeável eu ter ali pessoas, né, criminosas cometendo ali crimes usando a minha empresa como pano de fundo, é realmente extremamente negativo, e isso chegando, né, até ele chegar na mídia, ter algum caso específico sobre isso, isso realmente pode acabar com a reputação de uma empresa muito rapidamente. Então, realmente, sempre optar pela regulamentação é sempre o melhor caminho. É verdade. Isso é um ponto muito importante. E por uma ação só pode afetar todo numa empresa. Galera, muito obrigada. Eu sei, Rachel, sério, muito obrigada pelo seu tempo. A gente teve muito conteúdo, muito relevante. Eu acho que isso vai ajudar muitas empresas. Tinha muitas dúvidas. Pessoal, a gente vai enviar para vocês a gravação desse MetaChat. Não tem problema se você perdeu em algum momento. Tem pessoas que entraram depois, outras que se conectaram e tiveram que sair antes. Mas muito obrigada pela presença de cada um de vocês nesse MetaChat. Esperem por mais, mas a gente vai fechar acá. Muito obrigada e a gente se vê na próxima oportunidade. Obrigada, José. Obrigada, Rachel. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.